tá? E hoje eu vou falar de um tema muito legal, tá? Chama Sociedade do Espetáculo, de um cara chamado Guy Debord, ou Guy Debord, depende, né, se é português, brasileiro, americano, enfim. É Guy Debord, né? Mas se fosse nos Estados Unidos seria Guy, né? Guy, que é Gui, G-U-Y, né? E é um tema muito interessante mesmo. E o nome do título é Sociedade do Espetáculo, tá? Ele é muito forte aí nas faculdades, estudado, esmiuçado nas faculdades de Sociologia, de Direito, né? Porque é um fenômeno recorrente e atual, tá? Então, esse vai ser o nosso tema. Se você quiser conhecer a referência, tá lá no site do IPS. Se você procurar o texto vai estar lá, do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, vai estar a referência. Se você tiver alguma dúvida, posta aí debaixo do canal. É importante você participar, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida das outras pessoas. Então a videoaula está aqui justamente para sanar essa dúvida e para ajudar vocês e as outras pessoas a entenderem um texto. Se você for ler esse texto, esse título, né, essa obra do Guy Debord, você vai ver que o negócio é gigantesco, tal, e a gente tenta ser menos, né, ser mais conciso aqui, né, acabando com a burocracia dos textos mais técnicos, que dá vontade de dormir. E aqui a gente tenta falar de uma maneira mais descontraída, tá, mais reta, sem muito mimimi. Porque eu não sei se você sabe, mas você não sabe, muitas vezes os autores, para deixar o texto mais agradável e a leitura mais corrente, eles usam técnicas, palavras, mas aí acaba que a gente fica com sono, né? Mas vamos lá. Espero que vocês gostem. Se quiser entrar em contato com a gente, pode fazer via o site ou então falar diretamente com a gente responde, tanto eu quanto o Fredson Marcos, tá? Legal, show de bola. Hoje, uma coisa que a gente tem notado muito fortemente é que a sociedade, pessoal, ela vem se resumindo. A sociedade, de um modo geral, elas, como que eu vou falar isso sem ser pejorativo? A sociedade se resume a um acúmulo de espetáculos em que as situações formam uma realidade paralela do que o que a gente costuma vivenciar. Mas essas realidades paralelas, elas servem como objeto de contemplação, que servem para enganar, servem como uma enganação para as pessoas de si mesmo, né? Esse fenômeno, ele não é, como que eu vou dizer, novo, isso é uma coisa velha, né? Não é um negócio da nossa sociedade especificamente, mas encontra a sua gênese já no Império Romano. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia tudo é motivo de espetáculo. Se morrer alguém, faz-se festa. Se tem um acidente na rua, a galera fica lá em volta do defunto. Se uma pessoa se machuca, se uma pessoa está... Tudo vira... Bom, eu vou falar. É triste como as pessoas fazem de tudo um espetáculo, né? Teve a morte aí de um ano passado de um cantor sertanejo, né? Aí filmaram esse cara lá no IME, lá no como chama o lugar onde vai a pessoa quando morre? Na funerária. Pô, e me divulgaram a foto do cara. O cara numa situação, o cara estava morto, então ele estava numa situação ali de fragilidade total, porque o cara não podia se defender, né? Esse é o Cristiano Araújo, lembrei o nome dele. E de uma situação de total fragilidade, desesperadora para a família. E o que fizeram? Filmaram, né, o cara, o corpo, né, e divulgaram. Assim, isso é uma coisa, uma patifaria tamanha, né, gigantesca, tão grotesca, que a gente às vezes para pensar, para onde o mundo está indo, né? Só que esse fenômeno, essa espetacularização de todas as situações, ela não é nova, tá? A gente acha que isso está acontecendo agora, não, mas no Império Romano já existia isso. Durante os espetáculos, nos coliseus, já aparecia uma inversão concreta da vida e do movimento que não era vivido pelo telespectador, né? Pelo espectador. Espetáculo é uma realidade, é uma relação social, não é abuso do mundo, mas uma visão cristalizada. É o resultado do mundo de produção, é o coração da irrealidade sob a forma de informação voltada ao entretenimento.
e constitui o modelo de vida socialmente dominante, né? E é a ocupação principal do tempo vivido. O que eu estou querendo dizer isso? Pessoal, nada é feito de por acaso, nada é de graça, né? Entendeu? Por isso que eu até falei no começo, quando não tem um produto, você é o produto. E você não pode querer se enganar, não se deixe enganar, tente ser o mais crítico possível. Esse espetacularizar tudo é um meio que, de reprodução, né, da dominação. É como se eu estivesse desviando o foco de algo para uma outra coisa, de algo que importa para uma coisa que não importa, com o objetivo fim de monetizar isso, de capitalizar isso, tá? É você pegar algo, produzir, né, com o objetivo de finança, né, financeiro, ou não necessariamente financeiro, mas com o objetivo de promoção, né? É algo que está muito presente, principalmente agora, né, com a tecnologia rompendo as distâncias, quebrando as barreiras geográficas, a globalização fazendo com que as informações sejam mais velozes, né, mais rápidas, tal. O espetáculo autônomo ele surge da prática social que apresenta o espetáculo como uma finalidade, né, que utiliza de signos que são simultaneamente princípio e finalidade da produção. O espetáculo ele inverte a relação de modo que aquilo que é vivido acaba invadido pela contemplação do espetáculo, fazendo assim a adesão a ele, né? Espetáculo unifica e explica a diversidade dos fenômenos, a aparência e a afirmação de toda vida como aparência. O espetáculo é a negação invisível da vida que se tornou visível. Poxa, meu, é triste isso, né? Para descrever um espetáculo, pessoal, é preciso distinguir os seus elementos que são inseparáveis. Como assim? A linguagem espetacular, grandiosa e indiscutível, e a inacessível, uma verdade inacessível que monopoliza a verdade e a aparência. Como assim? Pegam as coisas e tornam... né? Foi fodástico, foi a grandes proporções. Pô, às vezes o cara caiu uma agulha, aí a mídia, não, caiu uma agulha, agora a Dilma vai sofrer um impeachment, entendeu? Por quê? Né? Porque tudo hoje move em função da indústria espetaculista. Eu não sei se você sabe, mas justamente por conta do Cristiano Araújo, cantor que a gente citou inicialmente, repudiando a má conduta das pessoas que o filmaram em estado de óbito, mesmo teve um cara, apresentador da Globo, tal do Zeca Camargo, né? Ele foi processado pela família e vai ter que indenizar porque ele falou, pô, mas o Cristiano Araújo nem era tão conhecido assim, não precisava desse auê todo. Bem, não foram essas palavras dele, mas não precisava desse, né? Eu entendi o que o Zeca Camargo quis falar, né? E concordo. O que ele quis dizer? Que o Cristiano Araújo ele foi vítima da espetacularização de um fenômeno que não devia ser espetacularizado, porque ele estava numa situação de extrema fragilidade, tanto ele quanto a família. E naquele momento o que eles precisavam, na verdade, não era da mídia espetacularizar e tornar o velório fúnebre, né, a situação fúnebre, em algo hollywoodiano, né? Mas sim preservar a família. Foi isso que, bem, presumo que o Zeca Camargo quis dizer isso, e nesse sentido eu concordo com ele, tá? E ele foi processado por isso, porque ele disse, não, vamos, né, não precisava a gente fazer todo esse espetáculo, e realmente não precisava, porque aquele momento é o momento em que a família precisava, na verdade, de acalento, né, lógico, né, os fãs têm todo o direito de se manifestar, e eu não estou falando que os fãs não têm. E eu acho que o Zeca Camargo, tá? Que ele também não quis dizer nada. O fã tem direito a se manifestar, sim, tá? De repente ele empregou mal os termos, né? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. A sociedade industrial moderna, ela é, como eu falei anteriormente, ela é extremamente espetaculista, né? E que não chega a outra coisa senão a si mesma. Tá? O espetáculo é a principal produção da sociedade atual que gira em torno dos objetos.
O espetáculo ele nada mais é do que a economia desenvolvendo-se para si própria. É o reflexo da produção das coisas e o objetivo infiel dos produtores. Por que a gente está falando isso? Por conta das músicas, né, que são feitas aí hoje para ser vendidas, que são feitas hoje sem objetivo construtivo, né? Não tem um fim objetivo. Essa espetacularização é o primeiro meio de dominação, né? É a primeira forma que se encontra de dominar uma sociedade que é extremamente pobre, né? Que é extremamente reprimida, tá? E essa dominação sobre a vida social, que se degrada em torno do ser em ter, né? Hoje a gente não quer muito o ser, né? Não está em alta. O que está em alta é ter. E quando a gente fala que o ser está em alta, é blá blá blá. Porque às vezes, assim, muitas vezes eu assisto televisão, eu sou um cara que, bem, eu não assisto com frequência, mas eu assisto muito. Quando eu ligo a televisão, eu passo o dia inteiro assistindo, né? Eu não ligo todo dia, isso eu quero dizer. Mas eventualmente eu ligo e aí a gente escuta às vezes o Orson falar: não, é mais importante a gente ser feliz do que a gente ter um carro. Imagino que alguns deles falem até a verdade, mas hoje a sociedade degrada-se em torno do ser, do ter e não do ser. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa fala que ser é mais importante, é mimimi. É lá, lá, lá. Hoje, o contexto social, o modelo econômico mundial, o modelo de vida mundial, ele se baseia no ter. Acesse o Instagram. Você vai ver muita gente lá em carrão. Hoje, o que bomba é você viajar. O que bomba, não é nas redes sociais de uma maneira geral, o que é bonito, o que é interessante é você ter muito dinheiro para viajar, é você ter um carrão, é ter, né? Não ser necessariamente. E o ser, ele só é importante quando você tem, pelo menos no que a gente consegue observar, tá? Além disso, a materialização e a objetivação das mulheres é evidente, né? Você coloca lá mulheres de biquíni e tal, não que eu ache ruim, beleza? Não que eu ache ruim. Menina, se você quiser ir lá, se colocar numa vitrine como um objeto, sinta-se à vontade, eu não acho ruim não, na verdade, bem, né? Eu acho, não é que, deixa eu me expressar melhor, eu não acho ruim enquanto homem porque eu tenho um objeto para olhar, mas eu acho que isso é degradação pura do ser humano, você está fazendo da sua vida um espetáculo, né? E os consumidores assíduos desse objeto vão lá, né, se enganar. Um dia desse eu li um negócio que eu achei muito interessante. Eu acho que foi Santo Tomás de Aquino que falou: quem muito lambe pão pintado morre de sede, morre de fome. Quem muito lambe água pintada morre de sede. Que é mais ou menos isso, né? A gente está espetacularizando tudo, pega uma menina bonita e tal, põe lá, fenômeno, a gente vai lá consumir aquele objeto, pelo menos de maneira visual. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Por que a psicologia estuda isso? Porque a diversidade, esse modelo com que as coisas estão acontecendo, a gente precisa estudar, né? O comportamento das pessoas está muito diferente do que era antes e está muito diferente do que vai ser no futuro. E se você for ver, é uma parada muito louca. Chega um cara no seu consultório que ele vive de consumir espetáculos, consumir rede social. Então a gente tem que estar ciente disso, né? Onde a gente perde o real e o real vira imagem, né? Imagem que nos torna dependentes e que nos hipnotiza. Que é mais o que eu falei mais ou menos das meninas que se colocam como objetos lá e tal. Aí tem um puta movimento feminista do lado de fora e as meninas lá se colocando como objeto, né? Esse espetáculo é o que escapa a... como é que eu vou dizer? Tem algumas coisas, pessoal, que eu estou observando que eu não quero tornar técnico o texto. Tem que ficar líquido e fluido, né? O espetáculo é o que escapa à atividade dos homens. Reconsideração e correção da sua própria obra. Mas onde há a representação do espetáculo, o espetáculo ele se reconstitui, ele se reapresenta. O espetáculo é a realização técnica do auxílio dos poderes humanos no além, onde a necessidade se encontra socialmente sonhada, tá? E o sonho ele torna-se necessário. O que eu quero dizer? Que lá todos esses espetáculos eles nos fazem sonhar
com o ter. E a gente está focado no ter é uma técnica de dominação, onde a gente transfere a nossa necessidade para algo que torna-se necessário, tá? O espetáculo é um sonho que mantém a sociedade moderna com vontade de dormir. Um dia desse, eu estava andando ali na Praça da Sé, não sei se você conhece, por caso você não seja de São Paulo, a Praça da Sé é o centro da cidade, né? Eu tenho esse hábito, sempre que eu estou em São Paulo, eu morei sempre no centro, então desde pequeno, desde meus 10, 12 anos, eu tenho o hábito de subir a pé, até porque meus pais trabalhavam no centro também, eu ia vê-los, eu subia a pé lá para a Praça da Sé, e da Praça da Sé eu ia caminhando até a Rua Direita, da Rua Direita eu caminhava até onde é o Shopping Light, o antigo Mapping, né, e perto antes da prefeitura, tem lá não lembro o nome daquela pontezinha, para quem não é se localizar. Mas enfim, lá no centro de São Paulo sempre tem gente tocando, cantando, tal, sertanejo, pessoal dançando na rua para ganhar um dinheiro, né? E aí uma vez eu cismei que eu passei lá e aí tinha um cara cantando sertanejo, tal, eu vi esse cara até no Balanço Geral da Record um dia desse. E comecei a ouvir, velho, e falei, caralho, que da hora, né, mano? No meio da praça do mapping ali, perto da galeria do rock, o cara tocando e tal. Aí eu comecei a perguntar, pessoal, e aí, por que você para? Qual que é o objetivo, né? De você ficar parado? Não, é porque eu gosto e tal. Aí eu olhei assim, surgiu aquele estalo, né? Eu falei, caraca, o cara deve parar aqui porque ele gosta, mas vamos entender a fundo essa história, vou pesquisar isso aí. Aí montei uma pesquisinha, né? Tipo, né? Nada muito controlado, nada muito técnico, até porque eu não tinha subsídio financeiro fazer isso no meu tempo livre, né? Aí comecei a questionar as pessoas, por que você para? Porque eu gosto, tal, me faz sentir melhor, tal, escutar essa música, né? E aí eu comecei a aumentar o quadro de perguntas, como é que é o seu dia, o que você faz, o que você trabalha, e fui ver que as pessoas sempre estavam estressadas, sempre pilhadas, e paravam lá para dar uma desopilada. O que é isso? As pessoas param naquele espetáculo para que elas se mantenham dormindo, para que elas voltem para o estado de relaxamento contínuo, não possam mais fazer nada. E as pessoas fazem isso sem pensar muito. Todo esse exemplo que eu dei, todo esse contexto foi para mostrar que o espetáculo ele serve para que as pessoas fiquem dormindo. E a especialização do poder que está na raiz do espetáculo é a representação da sociedade diplomática e hierarquizada. É um discurso ininterrupto que a ordem faz sobre si. É o retrato do poder no momento da gestão totalitária. É a aparência fetichista do objeto nas relações espetaculares, onde esconde o caráter de relação entre homens e classes. O que eu estou dizendo aqui? O espetáculo ele faz com que a gente meio que ignore a relação, legitime as classes, né? Se você é pobre, menina, provavelmente você segue as blogueiras que falam sobre batom, viagem para os Estados Unidos, esmalte e maquiagem no Facebook, no Instagram. Tá, o que você tem de semelhante com essas meninas? E o que você tem de diferente? Primeiro que você é pobre e ela não. Primeiro que ela ganha dinheiro e você não. A segunda que ela ganha dinheiro e você não. Terceiro que ela pode viajar para fora e você não. Ou seja, você está transferindo uma necessidade tua para ela, tá? Ela realiza e você sente o desejo, é como se ela comesse o pão e você engordasse, tá? E quebra totalmente a relação entre classes, né? Você parece estar tendo acesso a algo que você não tem, né? Você está sendo enganado e não percebe. Eu costumo dizer que trouxa tem o que merece. Se você é trouxa, você tem o que merece, beleza? Só que, por que você merece? Porque você sabe do que a gente está falando agora. Eu estou te fomentando um processo de reflexão profundo e mesmo assim você está no estado de letargia. Inclusive o fato de você estar me assistindo aqui, se não fosse algo extremamente construtivo, era o ápice da dominação. Porque o certo seria que você lesse o livro do Guy Debord e refletisse, não eu tá te dando isso mastigado, tá? Eu tô te dando Harley, mas então você tá me dominando? Não, o meu objetivo aqui é muito pelo contrário, o meu objetivo aqui é te clarividenciar, é gerar em você a necessidade de ler o livro real e te dar uma pincelada para que evoque em você o instinto de ir lá, tá? É romper é usar a pseudocultura para fomentar você ter cultura. Por isso que o que a gente está falando aqui, embora seja um algo espetacular e um meio de dominação, não se aplica. É mais ou menos como se eu tivesse um livro
como se eu escrevesse um livro e não te vendesse, botasse lá na vitrine e falasse roube, né? Inclusive tem um livro que é assim, né? O cara escreveu um livro e o nome do livro, o título era Roube esse livro. Por que o título era esse? Porque se ele vendesse ia contra tudo que ele escrevia, né? Então, como ele tinha que vender, que era alguém pagou para imprimir, né? Que era aquelas. Então ele colocou o título Roube o livro. Mas enfim, uma segunda natureza que domina o nosso meio, mas não é necessariamente um produto de desenvolvimento técnico do ponto de vista do desenvolvimento natural, mas é uma formulação que escolhe o seu próprio conteúdo técnico dos meios de comunicação, cuja a manifestação superficial e esmagadora é inseparável do Estado moderno, pois é produto da divisão do trabalho social e o órgão de dominação das classes, né? O que eu quero dizer? Uma segunda é a separação, né? Separação é o início e fim de um espetáculo em que institucionaliza a divisão social e constitui a primeira contemplação sagrada em que o poder se desenvolve desde a origem, tá? O espetáculo exprime o contrário do que se pode fazer, onde o permitido se opõe ao possível, né? E o produto dele próprio, em que ele próprio faz suas regras, é um pseudo sagrado que mostra o que é. Porra, no espetáculo pode tudo, mas pode tudo porque na vida real você não pode nada, né? Lá tudo é permitido porque torna possível, né? E você tem que tomar muito cuidado, né? O pessoal consome muito filme pornô. Ele tá lambendo pão pintado, né? Tá engordando outra pessoa. Que é mais ou menos o que os romanos faziam, né? Panis et circenses, né? Der pão e circo pro pessoal, que o pessoal baixa a bola. Essa separação serve para o crescimento aí do refinamento incessante da divisão de trabalho, tá? A origem dessa separação é a perda da unidade do mundo, a expansão gigantesca do espetáculo que exprime a totalidade particular e a abstração do trabalho particular, né? A abstração geral do produção, do conjunto cujo modo de ser concreto é justamente a abstração, né? Por que você vai no cinema com a sua namorada se você poderia fazer algo muito mais produtivo que ir no piquenique? Bem, mais produtivo do meu ponto de vista. De repente do seu, a minha namorada, por exemplo, adora cinema, né? Inclusive eu fui um dia desses com ela assistir Independence Day, tá? Mas ali eu fui ciente de que eu queria estar falando assim, eu quero me burrificar um pouco. Hoje eu quero, não sei se você sabe, mas às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Eu falei, hoje eu quero me burrificar, então eu vou com ela no cinema porque eu quero engolir uma dose de asneira. Então eu acabei indo com ela e no fim foi bom, né? Você vê a que ponto chegou, né? A gente já está tão dominado que é até bom você ser dominado, né? É o ápice do conformismo. O espetáculo reúne o separado, mas enquanto separado. O sujeito não produz para si próprio, que está no espetáculo, mas para um poder independente. O espetáculo é o mapa de um novo mundo, mapa que recobre as próprias forças e que os escaparam, né? Mostra todo o seu poder. O espetáculo, pessoal, é a fabricação da alienação, é o crescimento que cresce para si mesmo. Não é outra coisa senão a alienação que constitui o seu próprio núcleo original. É o capital a um grau de acumulação que se torna imagem. Ponto. Você vai fazer uma prova sobre o Guy Debord, você tem que ler esse livro, você pode ouvir o que eu estou te falando aqui, que você vai matar 10, tirar 10 na prova. Porque é exatamente isso que ele está falando, é um cara extremamente contra o capitalismo, ele usa o meio de... O Guy Debord só faz sentido quando você entende de teoria crítica. Então provavelmente você está tendo psicologia social e psicologia social mais focada na crítica, né? Escola de Frankfurt. Tem caras como Adorno, tá? Mais ou menos a mesma linha. Então ele está fazendo uma crítica aqui, dizendo que o espetáculo, da espetacularização das coisas e dizendo que o espetáculo ele serve, né, para nos manipular. E quando ele fala de espetáculo, ele está falando das mídias de uma maneira geral, mas está falando daqueles espetáculos também e da nossa tendência a fazer tudo, né, espetacular. Ele fala que o Guy Debord, ele fala que a essência social do espetáculo é a mercadoria. Lembra que eu falei no começo que não tem produto, você é o produto? Você é o produto nesse caso, né, do espetáculo. Porque assim, tudo que você está lá assistindo, tal, vai ter propaganda meio indireta, vai estar lá os nomes do patrocinador, porque eles querem te consumir, tá?
é a reificação surgida da relação mercantil que adquire significação definitiva. Tá? Cara, eu não estou dizendo para você ir no espetáculo, eu não estou dizendo contra os artistas, muito pelo contrário. Só que eu estou dizendo assim, vai sabendo, vai consciente, vai lá sabendo que você está sendo um produto. Beleza? O Guy Debord, ele fala que esse consumo espetacular é um consumo alienado, que se torna para as massas um dever suplementar, né? A produção alienada em que o sistema trata o operário como operário. Este operário desprezado vê a si mesmo do lado de fora, mas é aparentemente tratado como uma grande pessoa, sob o disfarce de consumidor. Então, o humano da mercadoria torna o cargo, os lazeres e a humanidade simplesmente porque a economia política deve dominar essas esferas. Tá? O espetáculo, ele te dá uma falsa sensação de poder, porque você está lá enquanto consumidor. E quando você é consumidor, parece, né, um disfarce como para que você seja uma grande pessoa. Mas na verdade você só é um operário sendo tratado como operário, porque o operário está lá para ser operário, está lá para ser manipulado. Você é o cara que está sendo manipulado. O espetáculo é uma guerra para confundir bem o sujeito com a mercadoria, né? Ele pega você, é um negócio meio maluco. Não tem um produto, porque você é o produto, tá? A satisfação e te dá satisfação para você ser um produto, né? Se o consumo da sobrevivência é algo que deve crescer sempre, é porque a privação nunca deve ser contida, né? As pessoas falam assim: hoje em dia ninguém mais vai no teatro. Mas lógico, isso não pode parar e tem que acompanhar o crescimento da tecnologia, a globalização. Então você tem que ir no cinema mesmo. Se você quer ser manipulado, você tem que ir no cinema mesmo. Quando eu quero ser manipulado, eu vou no cinema com a minha namorada. Quando eu quero ser o bobo da corte, eu assisto Netflix. Só que o que eu estou dizendo é justamente isso, que eu vou ciente. Eu estou lá, né, consumindo algo, que eu sou tapado que estou consumindo algo. Porque é bom, me dá prazer. Hoje a gente está no modelo econômico, a gente não vai conseguir romper, infelizmente, né? E, assim, agasalha, né, como diria no exército, abraça a causa aí. O espetáculo é um agente para dominação autônoma. Ele possui o monopólio da satisfação e acaba por dirigir o uso, cada vez mais segmentado. No espetáculo, o sujeito tem valor de uso que está implicitamente compreendido no valor de troca, explicitamente numa realidade invertida do espetáculo. O espetáculo é a face do dinheiro, é o equivalente abstrato geral de todas as mercadorias. Mas se o dinheiro dominou a sociedade, o espetáculo é seu complemento moderno. Tá? Onde a totalidade do mundo mercantil aparece em bloco. O espetáculo é o dinheiro, pessoal. Mas que somente se observa, se olha, né, se aprecia. Pois nele está a totalidade do uso em sua representação. Eu queria ver alguém fazer espetáculo de graça. Até tem. Mas quando tem não é de graça. Alguém está pagando. Alguém está patrocinando, alguém está pagando. Até porque os próprios atores precisam comer, né? O que eu estou querendo dizer é que hoje em dia, bem, hoje em dia não, sempre foi assim. Não tem nada de graça. E o objetivo desses espetáculos, segundo o Guy Debord, é te manipular, né? E eu concordo parcialmente, eu concordo com ele. O espetáculo ele não é apenas o servidor do pseudo-uso, mas o pseudo-uso especificamente. O uso da vida, onde o resultado do trabalho social agora é um produto, o próprio espetáculo. O capital não é só o centro invisível que dirige a produção, mas o seu retrato que serve para substituir a satisfação das primeiras necessidades. Tá? Quando a sociedade descobre que depende da economia e a soberania do sujeito, já tem perdido sua plenitude e o sujeito não pode mais emergir em sua existência, pois ele já está, a única coisa que ele consegue ver é a luta de classes, né? A sociedade do espetáculo é o local onde o produto contempla a si mesmo num mundo próprio. O espetáculo e a sociedade estão divididos e unidos simultaneamente. Por isso que eu falo sempre da rede esgoto de televisão. Eu assisto a rede esgoto de televisão. A sociedade portadora do espetáculo domina as regiões subdesenvolvidas, mas domina enquanto espetáculo. Tá? Porque em todo buraco tem uma televisão, em toda aldeia indígena hoje tem uma televisão para assistir futebol, para ver a Copa do Mundo.
O espetáculo define um programa de classes dirigentes que precisam de sua constituição e revela um terreno da economia abundante, onde aparece um movimento banalizado dos desejos supérfluos, onde o consumo desenvolvido das mercadorias multiplica-se na aparência dos papéis que se desempenha em objetos que se escolhe. Pessoal, é muito perigoso, tá? Então presta bastante atenção. Tá? Para terminar o nosso, até para não se alongar muito essa aula, a gente consegue observar que nos espetáculos as pessoas admiráveis, elas são conhecidas não por não serem aquilo que elas são, mas sim pela o que elas parecem ser, né? E pela miséria que esconde sua oposição espetacular. O espetáculo ele pertence, segundo Guy Debord, ao capitalismo importado do poder estatal das economias mistas atrasadas e das crises do capitalismo avançado, em que a ditadura da economia não pode deixar as massas nenhuma margem de escolha, né? Bem, Guy Debord fala isso, acho que é para você deu para ter uma noção, dá para tirar um 10 na prova agora e para clicar aqui embaixo, né, para nos ajudar. Segue a gente no Instagram, @harleypacheco, @ipsi. Se inscreve no nosso canal aqui em cima e sempre que tiver uma novidade a gente vai te avisar. Não se esquece, se você tiver alguma dúvida, clica aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Valeu!